Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. É o que está escrito em Mateus 4, versículo 9. Quem não gostaria de ouvir tais palavras? Essas palavras parecem mel ao nosso ouvido. É tudo o que nós queremos, que a nossa vontade seja feita, que tenhamos tudo o que desejamos, tudo o que queremos seja realizado, seja feito. Ou seja, não é mais o seja feita a tua vontade, mas é o seja feito a minha vontade. É o que todos nós queremos. Que os nossos prazeres sejam realizados, que as nossas vontades sejam feitas. Quem não gostaria de ter dinheiro, fama, sucesso, prosperidade, saúde, vida longa, muitos amigos, que fôssemos benquistos e amados por todos? Quem não gostaria? Quem não desejaria isso? Creio que todos, sem exceção, desejariam tais coisas. Mas o grande problema dessa frase é que, embora ela esteja na Bíblia, embora ela esteja nos evangelhos, essa frase não vem de Deus. Essa frase não foi Jesus quem disse. Essa frase não vem de nenhum dos discípulos de Jesus. Pelo contrário, essa frase ela vem de Satanás para o próprio Jesus. Está vendo todos os reinos deste mundo? Está vendo todas essas coisas que os seus olhos podem ver, que os seus olhos podem contemplar? Pois é, eu posso te dar todas elas se você, Jesus, se prostrar e me adorar. Foi a única condição que Satanás havia colocado diante de Jesus. E às vezes nós ouvimos essa frase de diversas formas, não necessariamente da forma como nós falamos aqui, mas que se você for para a igreja, você terá saúde, você terá sucesso, você terá os seus problemas resolvidos, você terá riqueza, você terá portas de emprego, você não passará por momentos difíceis, não terá dificuldades e todos os seus problemas serão resolvidos. Mas o grande problema é que, embora todos nós desejemos tais coisas, Jesus ele não promete absolutamente nada disso. Essas palavras ou essa frase, ela não vem de Jesus. Ela vem de Satanás, propondo que ele nos dará todas as coisas que nós desejamos, com a única condição de nos rendermos e o adorarmos. E tem muita gente que está confundindo, pensando que Deus está falando tais coisas, mas não é Deus. Como está escrito em um dos profetas, olha, vocês estão falando palavras que eu não falei. Estão profetizando coisas e dizendo coisas em meu nome que eu não falei nenhuma dessas coisas. Eu não disse absolutamente nada disso. Este é o grande problema. Muita gente sendo enganada, pensando que é Deus que está falando, quando às vezes é Satanás que está usando pessoas para falar algo para a gente. E nós compramos isso como se fosse verdade, como se fosse Deus falando. Sendo que não é Deus que está falando nada, absolutamente nada disso. Este é o nosso problema. Que nós estamos buscando não mais o seja feito a sua vontade, mas seja feita a minha vontade, seja feito o meu querer. E a gente nós acabamos entrando por esse caminho, pensando que Deus está nessas coisas, mas Deus não está em absolutamente nada disso. Jesus, ele resistiu a Satanás, porque o único propósito de Satanás era que Jesus ali se submetesse à sua vontade, que Jesus ali o adorasse. E Jesus, embora estivesse num momento frágil, num momento difícil, porque ele estava há 40 dias jejuando e sendo tentado pelo diabo, ele não cedeu à proposta que Satanás, ou às propostas que Satanás havia lhe feito. Nós devemos resistir ao maligno. Nem sempre venceremos Satanás com positivismos, nem sempre será através de oração. A Bíblia diz o seguinte, que em algumas situações nós devemos resistir ao diabo, resistir ao maligno, e ele fugirá de vós. Ou seja, é a resistência, é o enfrentamento, é o não ceder. Por quê? Porque eu posso orar
e, após ter orado, ceder às vontades de Satanás. Eu posso ser usado por Deus, eu posso estar lendo a Bíblia, eu posso estar falando textos da palavra de Deus e ceder às vontades de Satanás, não resisti-lo. Tudo aquilo que eu tiver feito sem a resistência será em vão. Então Jesus ele resiste durante 3 vezes nesse mesmo texto ao diabo. Ele resiste com o poder da palavra, ele resiste com jejum, ele resiste com oração. E através do enfrentamento, Satanás ele é derrotado e vencido por Cristo. Por quê? Porque Jesus não cedeu às propostas que ele lhe havia feito. Nós não podemos ceder às propostas que Satanás está nos fazendo. Se o caminho ele é muito largo, não é o caminho de Cristo. Se o caminho que tem sido proposto a você é um caminho de muitas facilidades, de todas as coisas lhe darei, de tudo isso te darei, não é o caminho de Jesus Cristo, não é o caminho de Deus. Deus ele não promete essas coisas, Deus ele não promete facilidades, pelo contrário, ele nos alerta a respeito das dificuldades que enfrentaremos ao longo da nossa jornada. Deus ele nos mostra, ele nos adverte, olha, se vocês quiserem me seguir, devem tomar a cruz de vocês, negar a si mesmo, então vocês poderão me seguir. Ou seja, é um caminho de renúncia, é um caminho de abrir mão, não é um caminho de posso todas as coisas. O texto que tem sido muito distorcido, que Paulo ele fala, Paulo ele não diz posso todas as coisas, de que posso conquistar todas as coisas, de que terei todas as coisas, de que terei todas as facilidades, de que terei toda a saúde, de que terei toda a riqueza, de que terei todo sucesso. Não, ele diz o posso todas as coisas posso passar por dificuldades, problemas, adversidades, doenças, cadeias, prisões, açoites, todas essas coisas eu posso passar em Cristo que me fortalece. Não é eu posso passar somente por situações boas, mas eu também passarei pelas situações difíceis e adversas, e nessas coisas eu posso todas elas, porque quem me fortalece é Jesus Cristo, quem me fortalece é Deus, quem me dá condições de atravessar pelo caminho de dificuldades é Deus, é Ele quem me sustenta, é Ele quem me põe de pé em momentos de adversidades, no deserto, nos vales, é Deus quem está comigo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Veja bem, esse homem, o salmista quando diz esse texto, ele se refere a um homem que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita e ele não será atingido. É o tipo de pessoa que está no campo de batalha, que está sendo tentada, que está sendo provada, que não está somente exposta a situações boas, a situações favoráveis, à saúde, à riqueza, ao sucesso, à relevância social, não. Esse homem está lá no campo de batalha, sendo tentado, sendo enfrentado, mas ele não cai. Por quê? Porque quem está com ele é Deus, ou seja, Deus é aquele que está conosco nos momentos mais difíceis. Ele não necessariamente irá nos curar de todas as doenças, mas ele nos dará condições de enfrentarmos e passarmos pela doença, pelo vale, pelo desemprego, pelo desprezo, pelas injúrias, sem murmurarmos, sem reclamarmos, sem questionarmos a Deus e a sua existência ou a sua vontade. Então, o caminho de tudo isso te darei, as palavras de tudo isso te darei, embora sejam palavras muito doces de serem ouvidas, não são palavras de Deus. Que tenhamos esse cuidado, para que a gente não seja, para que não sejamos enganados por palavras de Satanás, porque ele tem oferecido os reinos deste mundo. Quantas pessoas estão trocando a sua vida pelos reinos deste mundo e de nada serve, porque todas essas coisas passarão. Quanta gente tem dado ou trocado a sua família, os seus filhos, o seu casamento, o seu bem mais precioso por coisas que são passageiras, em busca do tudo isso te darei, se prostrado me adorares.
E quantas vezes não prestamos adoração a Satanás sem sabermos? Às vezes a gente pensa que para adorarmos a Satanás é me ajoelhar diante dele, é me ajoelhar diante de uma imagem horrível, de uma imagem feia. Não, não é isso. Mas adorarmos a Satanás é todas as vezes que nós cedemos à vontade dele. Todas as vezes que eu cedo à vontade dele, eu estou adorando. Eu estou o adorando, eu estou me prostrando diante dele. E às vezes a gente está se prostrando diante dele sem sabermos. Então, por isso que é muito importante conhecermos a palavra de Deus para que não sejamos enganados por ele e para que não o adoremos. A nossa adoração deve ser dada a Deus. Os caminhos de facilidades não são os caminhos de Deus. A Bíblia diz o seguinte: há caminhos que ao homem parece direito, há caminhos que ao homem caminhos que parecem ser bons, mas o fim deles é a morte, o fim deles é a perdição. Nem todo caminho bom quer dizer que terá um fim bom. Nem todo início bom quer dizer que terá um final bom. Então, que tenhamos esse cuidado. Os caminhos de facilidades não são os caminhos prometidos por Deus, mas Deus ele nos sustenta nos caminhos de dificuldades. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Rejeite as propostas de Satanás. Resista a ele com oração, com palavra, com jejum, com busca constante a Deus. Mas a resistência, o enfrentamento de dizermos não para as suas propostas, de dizermos não para aquilo que ele fala para a gente, embora pareça ser muito bom, mas que tenhamos essa resistência, esse enfrentamento que está escrito: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É através dessa resistência que nós venceremos o maligno. Espero que você possa resistir às propostas de Satanás, resistir ao próprio inimigo, não ceder às suas vontades e sempre escolher o caminho de Deus, a vontade de Deus, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Que Deus assim nos abençoe. Paz e bem.